Olá, paz seja com todos. Estamos iniciando uma nova série de estudo aqui na Escola Bíblica e queremos, nesse período, discutir sobre o amor e a virtude suprema, conforme as epístolas de João, as cartas escritas pelo apóstolo João. Esse estudo vai proporcionar a nós um conhecimento profundo da vontade e do amor de Deus e da capacidade de Deus de suportar aos nossos pecados e estabelecer a nossa religação com Ele através do plano de salvação estabelecido com Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoe com a Sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos na primeira aula da série Amor e Virtude Suprema. E nessa primeira aula tem como título Deus se revela à humanidade. A leitura está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. O texto áureo está em Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. João, aqui no primeiro capítulo da sua primeira carta, ele fala a respeito do Verbo de Deus. Ele fala de Jesus Cristo encarnado. Ele traz um resgate desde a criação, onde Jesus estava presente, até o tempo em que ele, como apóstolo, foi testemunha presencial de Jesus como homem, e mais adiante ele reafirma também o Jesus que ressuscitou, que passou pela cruz, que morreu e ressuscitou. A primeira carta, a segunda carta e a terceira carta de João foram escritas para combater um movimento místico que pregava que Jesus era mais Deus do que homem, que a humanidade dele não era completa, por isso ele suportou o pecado, por isso ele viveu em santidade sem pecar, e por isso que ele suportou todas aquelas dores ali na cruz do Calvário. E isso não é verdade. A Bíblia deixa bem clara a humanidade de Jesus, né, que o próprio Deus se fez homem, se fez maldição em nosso lugar, suportou toda aquela humilhação, toda aquela dor, para que nós pudéssemos voltar a Deus. Porque pelo pecado nós estávamos rompidos e por causa do pecado nós tínhamos desligado a nossa união com Deus. E foi possível essa religação através do sacrifício ali na cruz do Calvário. Nessa lição nós vamos aprender também sobre a revelação de Deus, através de vários fatores, para que nós possamos, então, ter a plena certeza do senhorio de Jesus como o Cristo, como o Messias, como aquele que foi enviado para nos proporcionar salvação, e a revelação também do amor e da misericórdia de Deus. Aqui nessa carta, na primeira carta de João, nós vamos encontrar várias reafirmações do Evangelho de Jesus, vários testemunhos de João de que esteve com Jesus, que tocou em Jesus, e por isso Jesus é certificado por João como um homem, porque se ele fosse um espírito assim visível, um corpo glorificado e visível, ninguém podia tocar nele. Poderia até ver, mas não poderia tocar. E João fala que conviveu com ele, que tocou nele, então ele estava humanizado, ele estava em corpo humano, ele estava encarnado. Então o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A primeira parte da lição fala sobre a revelação através de Cristo. A experiência pessoal de João e dos outros apóstolos mostra que Jesus era o Cristo. Diante de tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus, foi confirmado por aqueles que durante 3 anos e meio conviveram com ele aqui nessa terra,
que foram os seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos. Assim, dessa forma, não há dúvida, e João deixa bem claro isso nas suas cartas, de que Jesus era homem, que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus passou, de fato, pela morte e morte de cruz, e também testemunha que ele ressuscitou. Então não há dúvida para João de que Jesus é o Messias anunciado, é o Cristo anunciado, e cumpriu-se a profecia de que ele viria como homem, que ele viria humanizado, que ele viria num corpo humano. O próprio Deus ali se fez maldição em nosso lugar para que nós tivéssemos então o direito à salvação. A revelação através de Cristo, João mostra o caráter eterno de Jesus. Ali em 1 João, capítulo 1, versículo 1, a parte A, ele diz: o que era desde o princípio. Ele reconhece que Jesus é aquele que Moisés fala lá no Gênesis, né? No livro da Gênesis, onde Moisés declara que no início era o verbo, né? Ou seja, Cristo era a palavra de Deus, a voz de Deus que falava na criação. Então ele foi um agente da criação, ele participou da criação do mundo e ele estava presente desde o princípio, portanto ele é Deus, porque ele subsiste sobre todas as coisas. Antes que todas as coisas se formassem, ele já existia. E João afirma isso logo no início da primeira carta. O apóstolo Paulo também certifica isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, onde ele escreve assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Paulo também faz essa revelação de que Jesus é aquele que estava antes da formação de todas as coisas e participou da criação de todas as coisas, juntamente com Deus Pai, o Altíssimo. João também fala na sua epístola a revelação do Verbo que se fez carne, né? João manifesta a sua alegria pela encarnação de Cristo, dizendo assim: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Isso está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, a parte B do versículo. Ele declara a existência encarnada de Jesus e ele afirma que viu com seus próprios olhos, né, que ele foi uma testemunha ocular, que ele viu o Cristo encarnado, que ele viu o Deus que se fez homem para salvar a humanidade caída e derrotada pelo pecado. Nossa experiência com Cristo deve ser também algo pessoal. Assim como João e os outros apóstolos tiveram uma experiência pessoal com Cristo, convivendo com Ele, estando com Ele todos os dias, assim também nós, nos dias de hoje, devemos ter essa comunhão diária com Jesus, ter uma convivência diária com Jesus, através da leitura e meditação da palavra e também através da oração. É a nossa forma de ligar com Cristo, a nossa forma de estar ligado com Cristo, de estar em comunhão com Cristo. Então nós precisamos vivenciar isso pela fé e todos os dias buscar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Cristo. João também fala sobre a revelação da sua presença. Ele fala da revelação do Verbo, ele fala da revelação eterna e fala também da revelação da presença de Cristo, né? A presença de Cristo foi muito real na vida dos discípulos, de maneira de que João se expressou dizendo assim: e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João, capítulo 1, versículo 1, a parte C do versículo 1, traz essa afirmação. Então, assim como João e os apóstolos estiverem em contato com Cristo, nós também precisamos ter um contato diário com Cristo, nós também precisamos ter esse contato frequente com Jesus no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, de modo que nós também possamos dar o testemunho de Cristo em nossas vidas. Hoje a nossa aproximação ao Filho de Deus é pela fé, e Paulo escreve sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e o fato de nós termos um relacionamento com Cristo pela fé
nada nos faz diferente dos privilégios daqueles que viram ele com os próprios olhos, que tocaram ele com as próprias mãos. Porque mesmo nós temos uma vivência pela fé, essa fé ela é viva e eficaz, e Cristo se revela em nós através de milagres, sinais e maravilhas, como prova da ressurreição dele, como prova que ele está vivo, como prova que a palavra de Deus é certificada através dos sinais, milagres e maravilhas, dando a afirmação da existência de Jesus, dando a afirmação de que ele passou pela cruz, dando a afirmação que ele ressuscitou e está vivo e reina. A segunda parte da lição fala da revelação através da vida eterna. E para o mundo sentenciado à morte, conforme profetizou Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Jesus veio trazendo vida, conforme João escreve lá no Evangelho, capítulo 10, versículo 10. Sua vida entre nós trouxe a esperança de eternidade para uma humanidade que estava à sombra da morte, uma humanidade que já estava julgada com o mundo, uma humanidade que, se não fosse esse privilégio de Deus de proporcionar a nós a salvação através de Jesus Cristo, nós não teríamos essa religação com Deus, nós não teríamos o resgate e passaríamos pelo juízo final e seríamos lançados no lago do grande abismo, né? No inferno, no Seol, onde queira, de acordo com a tradução. O cristão não tem o receio da morte, pois Cristo alcançou a vida eterna. E o testemunho de que Cristo passou pela morte e que ele alcançou a vida eterna é vivenciado nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, nas cartas principalmente também de João, que é o que nós estamos estudando nesse período, e essa afirmação nos dá a certeza de que Cristo alcançou a vida eterna, porque quando nós oramos, ele responde às nossas orações. Quando nós clamamos, ele responde ao nosso clamor. E os milagres, sinais e maravilhas são testemunhas de que Cristo está vivo e que ele ouve as nossas orações e responde. Então não há dúvida de que ele é o Senhor, de que ele ressuscitou e de que ele reina ao lado do Pai eterno. Ainda sobre a revelação através da vida eterna, a primeira parte aqui fala a realidade da morte. O pecado trouxe limites para o ser humano, o pecado limitou a nossa relação com Deus e já nos fez maldição com o mundo. Mas Deus estabeleceu um plano para que nós pudéssemos ser resgatado pelo próprio Deus através do sacrifício da cruz, através do pacto da cruz do Calvário. Essa realidade fez com que o homem que tinha seus dias eternos na terra e pelo pecado os dias passaram a ser contados, ou seja, temos um limite de vida aqui nessa terra, mas pelo plano estabelecido de Deus, nós alcançaremos a vida eterna. Seremos eternos conforme o projeto original de Deus, através da nossa ressurreição, da mesma forma que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou sendo a primícia da ressurreição, ou seja, sendo o primeiro a ressuscitar, e isso nos garante também a nossa ressurreição através da nossa declaração de fé, de que ele é o Messias, de que ele veio em carne, de que a morte na cruz do Calvário foi suficiente para a remissão dos nossos pecados e para que nós pudéssemos, então, voltar a Deus pela fé através da obra redentora do Calvário. A Bíblia declara, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, fala sobre isso, né? Nos dá essa afirmação de que o pecado nos desligou de Deus, rompeu a nossa unidade com Deus. Mas também Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado nos mata, mas nós haveremos de ressuscitar como Cristo ressuscitou.
Haveremos de ter vida eterna como Cristo alcançou a vida eterna. Então esse é o privilégio nosso como cristão do grande prêmio dado pelo próprio Deus, que é a vida eterna. E o mais incrível disso tudo é que não somos nós que decidimos e escolhemos, mas o próprio Deus, ele decidiu por nós, escolheu a nós, nos chamou, abriu o nosso entendimento para que pudéssemos crer e aceitar. Então, o privilégio é grandioso, é puramente graça. O que é graça? Um favor imerecido. Então, a salvação, ela é puramente graça. É puramente um favor imerecido de Deus para nós. Porque, além de sermos pecadores, estarmos rompidos com Ele, foi Ele que teve a vontade, foi Ele que estabeleceu o plano, foi Ele que tomou a iniciativa da nossa salvação. Então isso é um privilégio grandioso que nós nunca podemos esquecer e precisamos dar o testemunho disso. Precisamos falar do amor de Cristo. Ainda sobre a revelação através da vida eterna, a parte B fala a manifestação da vida. João exclamou dizendo assim, né? Porque a vida foi manifesta e nós a vimos. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Ele fala que Cristo se fez vida, né, se fez homem, se fez um ser humano, e ele e os outros apóstolos viram, eles testificaram, eles viram com os próprios olhos, ouviram com seus ouvidos, tocaram com as suas mãos e conviveram com ele, comendo o que ele comeu, vivendo lado a lado tudo o que ele viveu. Então, João dá esse testemunho para combater o movimento gnóstico que dizia que Jesus veio, mas ele não era homem, ele era um ser espiritual que estava ali visível para todos, e não é verdade. E João, ao escrever essa primeira carta, ele deixa bem claro que Jesus era homem, porque eles viram, ouviram e tocaram nele. Se ele fosse um ser espiritual e que estivesse visível, ninguém poderia tocar nele. Poderia ver, mas não poderia tocar. E uma das provas que João usa na primeira carta é de que ele e os outros discípulos tocaram em Jesus. Então, houve um tato, né? Houve um contato físico, houve uma prova de que ele estava encarnado. A parte C diz, Jesus, o doador da vida. Desde que o homem pecou, a vida tornou-se escassa, conforme Salmo 90, 10. Mas Jesus, ele tornou-se o doador da vida. A vida, por causa do pecado, teve um limite. Nós nascemos, vivemos e morremos. Mas, para nós cristãos, seremos resgatados, haveremos de ressuscitar através de Cristo para vivermos eternamente, para termos vida eterna. Isso é essencial para nós cristãos, em saber que Deus, em amor e em misericórdia, proporcionou a nossa religação a Ele. Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, está escrito assim, né? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. João reafirma a promessa de vida eterna para todos aqueles que crer em Jesus. No Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 11, versículo 25, está escrito assim numa declaração dada por Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus testificava da sua própria ressurreição e de que haveria o dia da ressurreição dos mortos. Está lá na carta também que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, também tem essa mesma afirmação que João usa aqui na sua carta. Assim como João confirmou em suas cartas, Paulo também confirmou nas cartas que escreveu, certificando de que Cristo ressuscitou e que aqueles que nele crer também ressuscitarão para viver eternamente no projeto de Deus, né? No projeto da vida humana estabelecida por Deus. A terceira parte da lição trata da revelação através da luz. Deus é luz
e não há nele nenhuma trevas. 1 João, capítulo 1, versículo 15. João revela Jesus como a luz do mundo, a luz que ilumina. E ele usa essa referência porque ele cita lá no livro da Gênesis, aonde fala que no princípio Deus criou a luz e houve separação das trevas com a luz. Houve dia e noite. Tudo era escuro, tudo era sem forma, tudo era vazio. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E quem era a voz de Deus? Quem é a palavra de Deus? É Jesus, o Cristo. Ele é a palavra. Portanto, nos dias de hoje ele é a palavra. Lá na criação, antes de todas as coisas, ele já era a palavra. E João afirma isso, testificando que Jesus era a luz que separa as trevas do reino da glória. A luz que ilumina os nossos caminhos, que nos conduz para a salvação, que nos leva de volta para a presença de Deus. Luz nos fala de esclarecimento, percepção, certeza e influência. Quando se fala em luz de Jesus como luz, é isso. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós compreendemos, é aquilo que nós entendemos a respeito do projeto de Deus, do plano de Deus, estabelecido para nos resgatar, estabelecido para nos comprar novamente, estabelecido para nos levar de volta a Ele. A revelação através da luz, a luz na criação. O primeiro ato divino na criação foi trazer a existência da luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém. Pedro também afirma em sua epístola, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, ou seja, nós já estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas através de Jesus nós fomos chamados para sair dessa treva que é a morte eterna e ir para a luz que é a vida eterna, que é permanecer com Cristo, caminhar com Cristo para sempre. Ainda sobre a revelação através da luz, a luz através de Cristo. Dentre as muitas declarações do Senhor Jesus, uma se destaca e está ali no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Eu sou a luz do mundo. Jesus se declarou como a luz do mundo, e a luz do mundo é a palavra. Quando nós vamos lá para Gênesis, fala que Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, a luz é a palavra de Deus. E Cristo é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, a voz de Deus que se fez carne, a voz de Deus que estava lá na criação e se fez luz para iluminar os nossos caminhos, para que nós pudéssemos andar no caminho da salvação, para que nós pudéssemos caminhar nos caminhos de Deus, para que nós pudéssemos seguir no rumo que Deus estabeleceu para nós. A luz na vida da criação. Quando o Senhor Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele nos responsabilizou e ele disse assim: Vós sois a luz do mundo. Está registrado lá no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Portanto, o cristão, ele tem que refletir a luz do mundo, ele tem que refletir Jesus, ele tem que refletir a palavra de Deus. O cristão, para refletir a palavra de Deus, ele tem que viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, praticar como Jesus praticou. Então, nós, como filhos de Deus por adoção da cruz,
Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Portanto, nós temos que mudar as nossas atitudes, temos que mudar a nossa forma de vida, temos que procurar imitar Cristo e viver como Cristo viveu. Se somos a revelação da luz, somos a revelação de Jesus. Então, o cristão ele não pode viver de um outro jeito, de uma outra forma que não seja conforme o Evangelho. Leia o Evangelho conforme escreveu Mateus, conforme escreveu Marcos, conforme escreveu Lucas, conforme escreveu João. Leia também as cartas dos apóstolos, que é o detalhamento do Evangelho, para que você possa compreender o plano de Deus, o projeto de Deus. Sempre haverá oposição entre trevas e luz, né? Tenha consciência disso, né? Sempre haverá essa oposição. O mundo representa as trevas e nós precisamos ser a luz do mundo. Por isso que a igreja está misturada com o mundo. Não é para ser igual ao mundo, mas para ser diferente, para ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes, para ser diferente. Por isso que a igreja está no mundo, é para fazer a diferença e não para ser igual ao mundo. Hoje nós estamos vendo aí a mistura, né? As igrejas colocando o mundo dentro dos seus cultos, o cristão vivendo exatamente igual o mundo, não dá para distinguir, né? E o cristão ele tem que ter uma vida diferente, que as pessoas possam olhar para ele e ver que ele tem uma conduta diferente, que ele tem atitudes diferentes, que ele tem comportamento diferente. E isso tem que ser natural, não pode ser forçado. E para ser natural, o cristão tem que nascer de novo, ele tem que ser regenerado, ele tem que permitir ao Espírito Santo que molde a sua vida, que transforme a sua vida, que faça dele uma nova criatura. E aí as pessoas vão perceber, as pessoas vão ver algo diferente na vida do cristão. A quarta parte aqui da lição tem como tema: a revelação demonstra a sua grandeza. E sobre isso tem a visão de João, de que Jesus é o Senhor e que ele é precioso para nós por aquilo que ele fez por nós, pela renúncia dele na cruz. Assim, o cristão deve andar na luz, ter comunhão com os outros, ser purificado pelo sangue de Jesus, ter os privilégios de fazer parte do reino de Deus e permitir ao Espírito Santo que possa mudar a forma de vida, que possa mudar e transformar o jeito de viver. Então, o cristão ele não pode viver praticando as mesmas coisas do mundo. O cristão não pode viver como o mundo, mas ele precisa estar no mundo e ser diferença. Estar no mundo e fazer a diferença. Sobre a revelação demonstra a sua grandeza, a grandeza de Jesus é vista pelo poder. Jesus, ao se revelar-se aos homens, ele manifestou o seu poder. Lá em Caná, na Galileia, em que ele realizou o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho naquele casamento, ele fez esse milagre para que aquele casamento fosse abençoado, porque pela tradição judaica o casamento deveria durar 7 dias de festa, não faltando comida e bebida, e se faltasse significava um casamento amaldiçoado. E Jesus realizou ali o milagre de transformar água em vinho para abençoar aquele casamento. Só que esse milagre também serviu como testemunho de que ele era o Cristo. E todos que viram esse milagre, todos que estavam nessa festa, que presenciaram esse milagre, passaram a crer que ele é o Messias, que ele era aquele que foi anunciado pelos profetas. Porque o milagre é a plena revelação de Cristo para nós. Um outro milagre que também chama a atenção é o milagre que está lá no Evangelho conforme João, capítulo 6, versículo 14, que foi a multiplicação dos pães. Ali, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães. Né?
ele multiplicou aqueles pães e todos comeram que sobraram, só chegaram a encher cestos com o que sobrou dos pães, e era tão pouco, né? Era suficiente para alimentar apenas uma pessoa por um dia. E ele orou, agradeceu a Deus, e aquele pão se multiplicou e aquela multidão se alimentou a ponto de sobrar. E todos que viram o milagre da multiplicação dos pães passaram a crer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que foi anunciado pelos profetas e que Jesus era o Messias, o Cristo, que viria para salvar a humanidade. A grandeza do poder, portanto, é revelada aos homens através dos milagres. E um outro milagre foi a ressurreição de Lázaro, que está lá no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 11, versículos 21 ao 45. E Jesus fez aquele milagre da ressurreição de Lázaro para que todos aqueles que tinham dúvida da ressurreição pudessem presenciar um corpo já em estado de decomposição voltar a viver. Então, se houve ali um corpo que já com 4 dias, um corpo com 4 dias, ele já está em putrefação, ele já está em decomposição, ele já está se desfazendo, né? O corpo com 4 dias, ele já se derrete. E Lázaro voltou a viver e saiu daquele túmulo perfeito, do mesmo jeito que era antes de passar pela morte. E ali foi uma prova de que é possível ressuscitar. Haverá ressurreição. Aquilo que Jesus anunciava, que os mortos ressuscitariam, foi provado ali na ressurreição de Lázaro, para que não tivesse dúvida de que haverá ressurreição. No Evangelho de João, Jesus também se apresenta como o pão da vida, né? Aquele que alimenta, e um alimento que aquele que participa não sente mais fome, estará saciado para sempre. Né? E Jesus também, na sua obra de poder, ele é revelado através da grandeza de sua obra. Lá no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é a plena revelação das coisas que foram feitas, das coisas que não existiam e passaram a existir a partir da criação, a partir do verbo de Deus, através da voz de Deus, através da palavra de Deus. E Jesus é a palavra, ele é o verbo, ele é a voz de Deus. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, a escrever essa carta aos Colossenses, ele diz assim: foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo que existe nos céus, ou tudo que existe na terra, foi o Senhor que fez para ele e para a glória dele. E nós fomos feitos também para glorificar o Senhor. Portanto, glorificar a Deus é o principal objetivo da nossa existência. E nós temos que sentir prazer, nós temos que sentir alegria em glorificar o Senhor. Nós temos que sentir prazer e alegria em dar testemunho da glória de Deus e prestar a ele cultos e louvores. E prestar a ele adoração devida, adoração que cabe a nós como criaturas que se transformam que se transformam em filhos através do pacto da cruz, através da aliança firmada ali na cruz do Calvário. A grandeza do nome de Jesus é uma outra revelação dele como Cristo. E João fala sobre isso na sua carta, dando essa afirmação de que o nome de Jesus está acima de todo nome, da mesma forma que Lucas, no capítulo 1, versículo 31, fala que Jesus foi a revelação direta de Deus Pai, porque ele falou aquilo que o Pai determinou que ele falasse,
e ele viveu exatamente aquilo que é a palavra. Ele não se desviou, ele não se contaminou pelo mundo, mas ele viveu exatamente como a palavra estabelecia, como era a lei, como era o verbo de Deus. Em João, Evangelho, né, de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus se revela assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, não há diferença entre Deus e Jesus. Não há diferença entre o plano e o projeto de Deus e Jesus. Eles são um, eles são unidos, eles são uníssono nos mesmos objetivos, no mesmo plano, do mesmo projeto. E você faz parte desse projeto. Você, como cristão, faz parte do projeto. Portanto, permita que a palavra de Deus transforme a sua vida. Permita que a palavra de Deus venha mudar a sua vida. Permita que a palavra de Deus venha regenerar a sua vida. E não se esqueça que o nome de Jesus está acima de todo nome, e isso foi possível porque ali na cruz ele se fez maldição em nosso lugar, nos substituindo, firmando ali o último dos holocaustos, o último, porém, definitivo, aonde o homem caído volta para Deus através daquele sangue que derramou ali. Aquele sangue que foi derramado naquela cruz é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E já não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então a grandeza do nome de Jesus está acima de todo nome e o nome dele tem poder. Por isso nós cristãos fazemos uso do nome de Jesus, porque pela fé nós temos o direito de usar o nome de Jesus, e não é um mantra, não é uma palavra-chave, mas o nome de Jesus, ele é poder para aquele que crê. Não tente usar o nome de Jesus como um mantra, como uma palavra mágica, mas use o nome de Jesus com fé, com autoridade, crendo que o nome dele está acima de todo nome e que o nome dele tem poder para nos purificar de todo o pecado e o poder para nos livrar de todo o mal, inclusive da morte eterna. Entretanto, foi ao despojar-se de si mesmo, indo à cruz, que ele recebeu um nome sobre todo nome. Paulo escreve sobre isso lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Para concluir essa lição, aqui na conclusão diz assim: a visão de João sobre Jesus Cristo passa, acima de tudo, por sua divindade. Jesus era Deus. Foi assim que ele viu e o tocou. Um Deus presente na história da criação, cheio de glória e majestade. Esse Jesus, anunciado pelo apóstolo do amor, anunciado por João, é o mesmo e está presente em nossos corações, não apenas como um Deus entronizado, mas como um sacerdote fiel, capaz de compadecermos de nossas fraquezas. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Cristo ressuscitado. Ele é aquele que nos levou de volta para Deus através do perdão dos nossos pecados, através da cruz do Calvário. Portanto, a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a Jesus toda a adoração, porque o Pai é glorificado no Filho, o Pai é glorificado na obra do Filho Jesus. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha no Brasil, Portugal, Angola, Bolívia, Estados Unidos, Moçambique, Espanha, México, Peru, aonde quer que você esteja, que Deus seja louvado e glorificado em sua vida. Aqui no Brasil, você que nos acompanha em Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Fortaleza, Manaus, Rio Branco, Rio de Janeiro, Cuiabá, São Paulo, Maitá ou qualquer outra cidade, que Deus possa ser louvado e glorificado na sua vida. Então essa foi a primeira aula dessa série, o amor e a virtude suprema, conforme as epístolas de João. E essa primeira aula teve como título Deus se revela à humanidade.
Então Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo. A próxima aula, a lição número 2, terá como títulos os recursos divinos para a purificação da alma. Vamos estudar e meditar sobre quais os meios que Deus usa para purificar a nossa alma, para nos santificar. Esteja conosco, amém? Se essas palavras foram boas para você, você pode rever esse vídeo ou pode compartilhar também com aquelas pessoas que você ama e que você quer que elas também tenham acesso e compreensão da palavra de Deus. Deus seja louvado e todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém.